Olá pessoal, aqui é a Carol Portilha, eu sou especialista em linguagem corporal e também em recursos humanos, trabalho aí nessa área já há algum tempo, tenho especialização na área de gestão de pessoas e muita gente estava reclamando comigo, Carol, você só posta dica para os candidatos, mas e a gente que entrevista, nós líderes, recrutadores, nós de gestão de pessoas, dá dica pra gente também. Pois é, eu criei uma série aí para você ter a postura de como entrevistar, mas hoje a gente vai falar sobre o que você deve observar no candidato. Sim, é importante, lógico, você ter muito mais informações de linguagem corporal. É importante você realmente ter esse conhecimento que vai fazer toda a diferença na sua vida. É realmente você saber quem está à sua frente e o que ela está sentindo. Mas rapidinho aqui, hoje eu vou dar 5 dicas de algumas coisinhas que você não pode deixar de passar para você realmente ficar de olho, tá? Então segue aí que eu vou dar dica por dica. A primeira dica que eu vou dar hoje é para você começar a observar o comportamento daquele candidato já na recepção. Porque muitas vezes um candidato ele faz ali um personagem, ele cria uma persona. E muitas vezes na recepção ele tá ali mais largado, né? Ele acha que só quando ele chega dentro da sala que ele tem que ali criar uma persona, se realmente foi o intuito do seu candidato. Mas muitas vezes na recepção você já consegue ter algumas informações. Então quando você for ali na recepção, passar por ali ou até mesmo levantar e chamar ele, observe a postura que ele vai estar. Se ele vai estar lá deitado, se ele vai estar lá todo relaxado, se ele vai estar conversando com alguém, ou se ele vai estar no celular. Enfim, observe a postura dele, porque ali você já pode ter várias informações. A segunda dica é você olhar, ficar atento com os pés e com as mãos. Porque os pés e as mãos, eles têm que estar congruente com o restante do corpo. Quando os pés ou as mãos não estão congruentes com o restante do corpo, é um forte indicativo de farsa social. Vou explicar como que é isso. A pessoa vai, ela tá toda arrumada, mas você percebe, por exemplo, que a mão dela, o esmalte tá todo comido, a mão tá comida, tá com sujeirinha e etc. Senão os pés, por exemplo, a pessoa tá de terno ou até mesmo uma calça social, ela tá até arrumada, e os pés você nota que o sapato tá todo esculhambado. Ali pode ser um forte indicativo de farsa social, porque muitas vezes a pessoa ela se preocupa em passar uma imagem e ela não liga para esses detalhezinhos que são os pés e as mãos. Portanto, olhe bem, eu tive vários exemplos disso, inclusive tem algumas coisas quando a gente vai entrevistar, eu já vi, por exemplo, uma pessoa que você vê que a camisa social era tipo G, né? O defunto era bem maior do que ele. Não sei se vocês já ouviram esse termo, tá, gente? Não me confundam aí, não. Mas o que acontece? É quando você vê que a pessoa não é a roupa dela, ela não tá acostumada a vestir aquilo dali. Então são algumas coisas que você tem que ficar de olho, mas os pés e as mãos, eles entregam. Então fica de olho ali se está concordando com o restante da vestimenta e do comportamento do seu candidato. E na terceira dica, eu vou falar para você observar um comportamento que nós chamamos de afastamento verbal. O que é isso? A pessoa, você vai fazer uma pergunta para ela e ela te conta uma outra história, ou ela vai numa outra emoção, ela começa a contar várias outras coisas e foge da pergunta principal. Por exemplo, você vai perguntar, mas por que você saiu do seu último emprego? Ao invés de ele falar o porquê que ele saiu, ele começa a falar dos empregos anteriores, aí ele vai falar mal do chefe, e aí ele vai e fala da história de vida dele, aí ele fala que foi à faculdade, mas aí ele não foca no trabalho, ele começa a falar muito sobre a faculdade em si. Então você percebe que ele está afastando, realmente ele está ali na fuga de dar a resposta. Pode ali ter alguma coisinha, então é importante você ficar sempre de olho nessa cronologia, né, na forma que ele vai te responder. E a quarta dica para você ficar de olho sempre nas mãos, sim, nas mãos e nos braços. Por quê? Existem posturas de inseguranças e pelo contexto, né, gente? Vamos entender o contexto. A pessoa está ali no processo de seleção, sendo exposta e etc. Ela pode estar, sim, se sentindo insegura. Portanto, pode acontecer de ter alguns gestos que nós chamamos de gestos de insegurança. Por exemplo, a pessoa vai, cruza o braço. Provavelmente não é nem que ela está fechada, né? Porque dificilmente uma pessoa ela está fechada porque ela quer estar fechada numa entrevista. Isso é uma postura de insegurança, que a pessoa está insegura ali, ela automaticamente se fecha. Por exemplo, gestos pacificadores, que eu já expliquei em vários outros vídeos meus, que é quando a pessoa está desconfortável e ela faz os gestos, que pode ser mexer no anel, nos dedos, no relógio, começa a mexer na mão, no cordão, em vários lugares, porque ela está tentando ali se acalmar. Então, observa, porque é o seguinte, porque se o candidato estiver mantendo esse padrão de comportamento o tempo todo, né, ele está o tempo todo fazendo gestos pacificadores, ele está o tempo todo se mexendo no relógio, né, mexendo nas mãos, tentando se acalmar. Ok, pelo contexto, nós entendemos
sabemos que ele está nervoso. Agora, a pessoa está num padrão de comportamento normal. Aí entrou em determinado assunto, você fez uma pergunta e aí ele começa a fazer esse gesto. Opa! Aí você tem que ficar de olho. Então, fique bastante atento às mãos e aos braços. E além de você ficar atento aí às mãos, aos braços, a quinta dica é para você ficar atento aos ombros. Sim, já expliquei também em alguns vídeos que os ombros, eles gritam. Portanto, fique de olho nos ombros. Por quê? Quando a pessoa, ela não tem certeza do que ela está dizendo, ela está insegura do que ela está falando, a gente vai, e levanta o ombro. Pode ser os dois ombros ou pode ser somente um ombro. Então, a pessoa vira para você e fala, não, mas eu gosto muito dessa empresa. Não, mas eu tô com muita vontade de trabalhar aqui. Ela vai e faz esse movimento, provavelmente ela não tem tanta certeza do que ela está falando. Dou essa dica aqui porque os ombros, eles falam e sim, é um movimento que fica mais fácil de você perceber. Mas lembrando, gente, para fazer uma análise você precisa de várias informações. Aqui foram algumas dicas para você começar a perceber e lembrando sempre dos 3 Cs que eu sempre falo, que é congruências, combinação e contexto. É importante você entender que automaticamente a pessoa vai estar nervosa pelo contexto ali de ser um processo de seleção. Espero poder ter te ajudado, espero que com essas dicas você possa aí encontrar o candidato certo para aquela vaga que você precisa, que é o nosso grande desafio como gestor de pessoas. E se você tiver dúvida, pode me chamar que eu te ajudo, beleza? Valeu!